Reencarnação. No mundo, existem certas situações que somente à luz do conhecimento da reencarnação podemos lograr compreendê-las de forma justa, levando-se em conta a perfeição das leis divinas que regem o equilíbrio universal. Como podemos explicar as diferenças tão marcantes entre as pessoas se não houvesse a reencarnação? Será que Deus criaria a uns para a felicidade e outros para a desventura? Se Deus é infinitamente justo e perfeito, como compreender as desigualdades sociais, culturais, financeiras, intelectuais, morais e físicas? Por que alguns nascem em uma família estruturada emocionalmente e financeiramente, enquanto outros são relegados ao abandono pelos próprios pais? Por que alguns têm a possibilidade de estudar em boas escolas, enquanto outros sequer têm o básico para se alimentarem? Como compreender que alguns nascem com corpos físicos perfeitos, enquanto outros nascem com mutilações congênitas? Por qual motivo, para alguns, há tanta facilidade em aprender música, matemática, línguas, etc., enquanto para outros o esforço promove apenas um aprendizado limitado? Como explicar as crianças prodígio com genialidade incomum, superdotadas em várias áreas? Como explicar a personalidade de crianças que já nascem com tendências criminosas e perversas, mesmo tendo nascido em lares estruturados e organizados? Seguramente, a reencarnação é a resposta para estas perguntas, o que faz com que haja uma variedade tão grande de aptidões e de tendências e situações em todo o mundo. A ideia de uma vida única apenas evidencia um desconhecimento da suprema bondade do Criador, assim como a reencarnação demonstra todo o seu amor, bondade, justiça e magnanimidade. A vida é única sim, mas no sentido de que, uma vez criado o espírito, esse jamais perece. A reencarnação é lei da vida para os seres animais e humanos, que propõem o progresso através dos renascimentos sucessivos para alcançarem o estado de consciência cósmica. Renasce o espírito na carne com o objetivo de recapitular experiências, adquirir valores, transformar plantios de espinheiros em trigo dourado que alimenta. Nascendo o ser em diversas culturas, posições sociais e gêneros diferentes, adquire ao longo dos milênios as experiências necessárias que o orbe terrestre lhe pode oferecer para o seu engrandecimento espiritual. Assim, a finalidade da reencarnação é a de conduzir os seres à perfeição. A reencarnação ao longo dos tempos. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, em seus livros Estudos Espíritas e Dias Gloriosos, nos traz um rico percurso da compreensão da reencarnação, desde a pré-história aos dias atuais. Alguns arqueólogos propõem que os cadáveres dos homens da Nova Idade da Pedra, aquele período que engloba de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo, eles eram enterrados em vasos funerários em posição fetal, com o propósito de facilitar o seu renascimento em uma nova existência. Na Índia Antiga, nos Vedas, no Bhagavad Gita, a reencarnação já era conhecida e cantada através da formação moral e cultural dos homens. O budismo também tem sua essência associada à compreensão da reencarnação, para o desenvolvimento de valores inerentes ao ser, propondo a libertação do mundo das ilusões e a conquista da sua plenitude. Na cultura grega, encontramos Pitágoras que, por influência dos esotéricos egípcios e persas, introduziu alguns de seus conceitos básicos em seus ensinamentos. Os egípcios a compreendiam como sendo a metempsicose, ou seja, a possibilidade da reencarnação do espírito humano em um corpo animal, o que de fato não se dá, já que não há retrocesso evolutivo. Este conceito equivocado provavelmente teve como fato desencadeador
os fenômenos de zoantropia, onde os espíritos infelizes e perturbados apresentavam-se nos cultos com formas animalizadas, isso em função de punições que se auto-infligiam, decorrentes do mau uso das funções orgânicas e psicológicas. Ainda na conceituação da metempsicose, Heródoto, o pai da história, pregava a reencarnação, mas acreditava que a metempsicose era necessária como punição aos espíritos renitentes no mal. Apresentando uma proposta muito bem estruturada, encontramos no zoroastrismo, cerca de 700 anos antes de Cristo, ensinamentos que afirmam que os espíritos desceram do alto a fim de atravessarem diversas existências na Terra em corpos materiais, para obterem valores, conhecimentos e experiências, para depois retornarem felizes ao Criador. Platão divulgou a reencarnação fundamentando-se nos conceitos de Pitágoras. Orígenes, Tertuliano, Jâmblico e Pórfiro, que são neoplatônicos, tinham na reencarnação o único meio capaz de responder aos problemas que se deparavam no estudo da filosofia e na compreensão das necessidades humanas. Em Roma, Ovídio divulgava a reencarnação e Virgílio esclarecia que a alma, após a morte, bebia da água do Létis, que é o rio do esquecimento, a fim de voltarem à existência física em um novo corpo. Os druidas a conheciam e a estudavam com base na justiça da palingenesia. Os hebreus adotavam o nome de ressurreição. O Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., considerou a reencarnação como sendo uma doutrina herética, o que abriu precedentes para perseguições que se deram posteriormente através da Inquisição. Durante o período medieval, os pensadores não podiam expor-se em função da intolerância vigente que fazia com que se pagasse com a própria vida o pensamento contrário ao proposto pela Igreja. Foi Allan Kardec quem melhor desvelou a reencarnação, através da instrução dos espíritos superiores, compreendendo-a como lei natural do progresso, portanto, necessária e sublime, capaz de conduzir os homens mais facilmente à ascensão espiritual. O esquecimento do passado. Todo o passado espiritual da criatura encontra-se arquivado no próprio ser, em seu perispírito. Nenhuma experiência ou aprendizado se perde. As lembranças ficam encobertas por um leve véu que muitas vezes é parcialmente levantado para a criatura que tem condição de tirar proveito da informação. O processo da reencarnação possibilita a utilização de um corpo físico novo, com um cérebro novo, um sistema nervoso novo, sem informações nele arquivadas. O corpo é matéria densa que impede ao espírito de forma providencial o acesso às lembranças passadas de forma mais fácil. Segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, após receber implementos cerebrais novos para que se lhe adormeça a memória, funciona então, segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Esquecimento e Reencarnação, após receber implementos cerebrais novos para que se lhe adormeça a memória, funciona então a hipnose natural como recurso básico, onde o ser dorme em pesada letargia antes do parto, que marca propriamente a sua entrada na vida física. Quando em atividade mental nas esferas superiores, é compelido ao sono durante a vida fetal. Nos dois casos, ocorre uma prostração psíquica ao longo dos primeiros 7 anos. Dessa forma, são cerca de 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica que influem sobremaneira no espírito. Isso promove o entorpecimento das lembranças de vivências passadas, para que o espírito sinta-se livre para arrumar para novas conquistas. Há, logicamente, um motivo providencial para isso. No plano espiritual, os seres convivem de acordo com a afinidade vibratória de interesses e conquistas semelhantes. Assim, espíritos superiores convivem entre si, assim como espíritos imperfeitos se atraem de acordo com seus interesses e tendências.
A reencarnação é a oportunidade sublime onde é possível a espíritos de diferentes níveis evolutivos conviverem juntos, a fim de que os mais atrasados aprendam com os que já têm conquistas, e estes se desenvolvam ainda mais ao conviver com os que estão na retaguarda da evolução espiritual, auxiliando-os quanto possa. A família consanguínea favorece desta forma o encontro de espíritos que têm a necessidade de convívio mais estreito, para geralmente transmutarem ressentimentos em sentimentos de real fraternidade e amor. Assim, a lembrança dos encontros passados seria um impedimento a essa reaproximação. Um pai que reconhecesse em seu filho o seu assassino de outros tempos, um filho que descobrisse que foi o pai quem o infelicitou ao furtar-lhe bens valiosos, são exemplos de tragédias que não devem ser lembradas, a título de dificultarem a reaproximação de seres que estão em processo de evolução e que carecem do aprendizado em caráter mais próximo. De qualquer forma, como somente há um véu encobrindo as lembranças vividas em outras existências, inconscientemente, essas lembranças vêm à tona em forma de sentimentos de aversão ou de simpatia entre as pessoas. Muitas vezes, durante o sono físico, o espírito que encontra-se libertado parcialmente do corpo físico pode ter consciência do seu passado. Podem surgir reminiscências em forma de sonhos ou recordações, em estado de vigília que surgem de forma geralmente imprecisa. Através da observação de nosso estado atual, englobando os desejos, tendências, anseios e buscas, podemos ter uma ideia do nosso passado, as fases da existência corpórea e seus aprendizados. O benfeitor espiritual Camilo, em seu livro Desafios da Educação, estabelece uma comparação interessante que favorece a compreensão da importância da reencarnação nas diversas fases da vida, à semelhança de um curso excepcional em uma escola dinâmica. A reencarnação oferece àqueles que estão matriculados um programa de aprendizado capaz de conduzi-lo a Deus. É um curso onde os alunos encontram-se nos lugares mais apropriados às suas próprias necessidades, onde cada um tem a possibilidade de extrair o conteúdo que necessita para o engrandecimento de seu próprio currículo. Aqueles alunos que vão cumprindo suas etapas de aprendizado cedem lugar a outros alunos que vão chegando para suas aquisições de conhecimentos e experiências. Desta forma, de acordo com a necessidade de aprendizado, alguns alunos ficam somente poucas horas nessa escola, são os que precisam apenas dos primeiros contatos do berço. Alguns outros ficam por meses, muitos outros ficam por alguns anos. São aqueles que precisam da experiência da infância e adolescência. Muitos permanecem por longos anos, que são os que têm necessidade de desenvolver o programa completo do curso, chegando à idade adulta, madura e mesmo à velhice. A infância. O período de ligação do espírito ao corpo inicia-se com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide e segue até o nascimento. Porém, existe uma fase de ajuste ou adaptação à nova existência, que prossegue até cerca de 7 anos de idade para ser completada. Isso faz com que o período da infância seja um dos períodos mais importantes para a criatura humana. A infância humana, a mais longa de todo o reino animal, é a fase em que o ser encontra-se mais maleável a qualquer forma de aprendizado. Momento que deve ser aproveitado pelos pais e educadores como uma fase de ouro para a fixação de valores nobres no educando. Já que os espíritos somente entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, a delicadeza da idade infantil torna as crianças mais brandas e acessíveis à educação daqueles que são responsáveis por conduzi-los na senda do progresso. É um momento que, para os pais, torna-se mais fácil reformar os caracteres dos filhos, reprimindo seus maus pendores e estimulando o que tem de melhor. Encontramos essa passagem no Livro dos Espíritos, na questão de número 385. A adolescência. Fase muito profícua à educação. É a continuação da infância, onde o espírito ainda mostra-se muitas vezes ingênuo, no sentido do desconhecimento dos erros.
fato que geralmente verifica-se somente em relação a esta reencarnação, já que o espírito é viajante de longo tempo, tendo vivido muitas experiências, dentre as quais obteve conquistas e outras onde possivelmente sucumbiu, necessitando de direcionamento por parte dos pais neste momento, tão importante para o espírito reencarnado. É na adolescência que vem à tona o seu psiquismo passado. Desta forma, se a infância oferece um entorpecimento natural e necessário à adaptação à nova vida, na adolescência surge de forma mais marcante os traços que evidenciam quem é o espírito. A adolescência é fase muito importante, que pode ser muito produtiva, se bem direcionada e acompanhada. Lembramos de Paulo quando diz a Timóteo, seu jovem discípulo, que Deus abençoe a sua juventude. Quando João foi chamado ao apostolado por Jesus, tinha apenas 16 anos de idade, demonstrando que maturidade espiritual independe da idade cronológica. Juventude é a fase que geralmente precede o casamento, período que geralmente se inicia na profissão em busca de estabilidade e independência. Neste período, a pessoa tem uma identidade mais definida de quem é, o adulto maduro. Viver significa a necessidade de atualizar-se e continuar aprendendo diante das situações que se sucedem como é natural. Nesta fase, quando chega-se à maturidade entre 35 e 40 anos, encontramos o período em que o espírito já deve estar integrado nos objetivos da vida física, consciente de sua vocação e de sua tarefa na presente existência, assumindo integralmente suas responsabilidades. Nesta fase, é possível vislumbrar o grau de perfectibilidade a que é possível alcançar nesta reencarnação. Velhice. Todos os períodos da vida são valiosos para o aprendizado, o crescimento e a fixação dos valores capazes de enobrecerem a sua alma. Dora Encontre, no livro A Educação segundo o Espiritismo, diz que, portanto, viver bem aproveitando os anos e os dias para o engrandecimento interior, estar convicto da própria imortalidade, ter se desprendido gradativamente dos prazeres e dos bens terrenos, amar familiares e amigos sem apego e desejo de dominação, nunca ter perdido a alegria e o gosto de viver e de aprender, enfrentar sempre e até o fim as dificuldades e problemas com ânimo firme. Estas são as condições essenciais para uma velhice sábia e calma. Os idosos que compreenderam o significado da vida e a aproveitaram com experiências vivas de crescimento emocional, desenvolvendo a sabedoria, a simplicidade e a espiritualidade, compreendem que a imortalidade é a esperança que lhes anima as horas diante de um corpo que muitas vezes se fragiliza diante do tempo. Mas como disse Jesus, onde encontramos em Lucas no capítulo 13, versículo 33, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Para encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu vou contar uma história que encontra-se no livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti. A história se chama Pais Identificados. A indiscrição de um familiar propiciou o que Lucila e Jonas tanto temiam. Simone tomou conhecimento de que era filha adotiva. Foi um choque terrível para a menina moça de 16 primaveras. Quis saber se os dois irmãos mais velhos, já casados, também eram adotivos. Ante a resposta negativa, sentiu-se mais infeliz, uma estranha em seu próprio lar. Minha filha, dizia-lhe angustiada a mãe, alguma vez porventura percebeu você qualquer diferença de tratamento entre você e seus irmãos? Sentiu que a amamos menos? Seus irmãos sempre reclamam que você é o nosso dodói? A jovem não se conformava. Você me enganou o tempo todo. Talvez eu e seu pai tenhamos errado, mas apenas porque tentamos preservá-la, Simone, evitando o problema que estamos vivendo agora. Bem, agora quero conhecer meus pais. Somos nós. Eu digo os meus pais verdadeiros. Meu anjo, aduziu Lucila, tomando as mãos da jovem. Pais de verdade são aqueles que cuidam
e não os que colocam os filhos no mundo. Não importa. Quero conhecê-los. Impossível. Nunca mais tivemos contato. Hei de encontrá-los. Simone estava decidida. Amava a Jonas e Lucila, mas não lhes perdoava por terem escondido a sua condição. Queria seus pais. O casal tentou ajudá-la. Pesquisas foram efetuadas, tudo infrutífero. Então, ela lembrou-se de Catulo, antigo mentor espiritual muito ligado à família e que vezes inúmeras os tinha socorrido em suas atribulações. Procurou em sua casa Francisco Torres, o dedicado médium que servia de intermediário ao nobre espírito. Com a assistência de sua esposa, realizaram singela reunião mediúnica. O benfeitor espiritual manifestou-se, pondo-se à disposição de Simone. A jovem contou-lhe o que ocorria e pediu-lhe o concurso na identificação dos pais. Você os conhece, informou o amigo desencarnado. Como? São pessoas de nossas relações? Sim, chamam-se Jonas e Lucila. Esses são meus pais adotivos. São seus pais verdadeiros. Como espírita, você deve saber que os laços familiares que prevalecem na espiritualidade são os do coração. O sangue pouco importa. Ainda assim, gostaria de conhecer meus pais. Minha filha, insisto que já os conhece. Há muitos séculos, todo o seu grupo familiar está ligado por laços de afinidade, ajudando-se mutuamente nos caminhos da evolução. Na presente existência, você deveria nascer filho de Lucila e Jonas, como já o foi em existências anteriores. Ocorre que houve um atraso de sua parte ao preparar-se para a reencarnação. Quando estava pronta, sua mãe já não tinha condições para conceber, em face de delicada operação. A solução foi trazê-la ao seu lar, por vias indiretas, aproveitando o concurso de infeliz jovem envolvida com as ilusões do mundo, para a qual a gravidez foi um ensejo de superar perigosos desvios de comportamento. Então, meus pais biológicos nada tinham a ver comigo? Nada. Seus pais carnais funcionaram apenas como uma ponte de retorno à existência humana, com destino certo, Lucila e Jonas. Pouco depois, Simone entrava em seu lar e, emocionada, abraçou com muita ternura seus surpreendidos pais de verdade.